11h28 da manhã, muito bom dia Santa Catarina, mais uma semana, mais uma segunda-feira começando e a gente na sua companhia, muito obrigado. Maria Esther Cibele Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Maria, bom dia pra você, boa semana. O SCC Meio Dia tá só começando, a gente fica juntinho até 1h15 da tarde, bom dia pra todo mundo. Vamos às notícias desta segunda-feira, fim da greve em Florianópolis. Os estudantes da rede municipal de ensino estão voltando às salas de aula. As crianças comemoram e os pais agradecem. Aí começou as aulas, veio um dia só e depois pararam, né? Aí ficou complicado pra gente que trabalha, né? A gente que precisa trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Eu perdi vários dias de serviço, que eu sou diarista, perdi vários dias de serviço por causa que não tinha com quem deixar as crianças, né? Que deixar ele, né? Então tá muito complicado pra gente. Em Criciúma, a Prefeitura apresentou agora pela manhã as regras para as aulas presenciais, que também retornam amanhã na cidade. E como está a caderneta de vacinação do seu filho? A taxa de vacinação nas crianças está caindo em Florianópolis. Os pais estão com medo de ir ao postinho por causa do coronavírus. E aí, como resolve? Vacinas importantes não estão chegando em quem deveriam. E doenças que já eram consideradas erradicadas, como o sarampo, por exemplo, voltaram a aparecer aqui no estado. Daqui a pouco, aqui no SCC Meio Dia, a gente traz esse alerta para você. Vacinas importantes. E ao vivo nós vamos conversar com o prefeito de Campos Novos, no Meio-Oeste, cidade mais atingida pela passagem de um tornado. Outras cidades da região ainda estão sem energia. Vamos conversar também com a Defesa Civil para entender a dimensão desses estragos. E um falso doente que foi preso no norte do estado chamou a atenção dos bombeiros porque ele estava passando mal, pediu socorro, foi levado ao hospital de ambulância, mas quando chegou, confessou que mentiu só para conseguir uma carona. A gente conta essa história para você. Com a ajuda deste bilhete, uma mulher foi socorrida pela Guarda Municipal de Chapecó em uma lanchonete. Ela contou que estava sendo assediada, conseguiu entregar o papel junto com um pedido de lanche. Já já também tem os detalhes. E nesse fim de semana teve um movimento de solidariedade na Grande Florianópolis. A nossa equipe foi acompanhar de perto. Roupa, alimentos e muito carinho. É isso que o grupo Voluntários do Bem veio fazer aqui hoje na comunidade Fé em Deus. O Bruno é um dos voluntários que participa do grupo já há um ano. Bruno, como é que fica o coração trazendo essa ajuda e toda essa alegria aqui para a comunidade? O nosso coração ele explode de emoção em estar ajudando essas comunidades, a comunidade carente, nesse momento que a gente está vivendo, né? E desde ontem, Santa Catarina registrou uma queda nas temperaturas. Sabe quem comemora? Os pescadores, né, que tiveram os maiores lanços de tainha desde o início da safra deste ano. Foram mais de 10 mil peixes capturados. Mas será que o frio continua? Os detalhes da previsão do tempo em instantes para vocês. Estamos no ar, fique com a gente. Onze 11h31 da manhã, bom dia Santa Catarina, tudo bem por aí? Muito prazer, Fernando Machado chegando na companhia da Maria Esther, da Cibele Fávero, agradecendo por mais um dia de audiência, mais uma vez que a gente começa a semana juntinhos por aqui com muita informação. Bom dia Lages, bom dia Criciúma, Chapecó, alô você que está com a gente em Joinville, Grande Florianópolis, vamos juntos até 1h15 com muita informação por aqui. Estou liberando o WhatsApp para você participar com a gente, manda para cá a opinião que você tem sobre os nossos assuntos, as discussões que vão acontecer por aqui, manda também o que você pensa sobre cada reportagem que a gente vai exibir nesta edição. A gente quer saber o que você pensa. E aí, tem um problema aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade? SBT Comunidade, manda para cá, faz um vídeo, registra tudo que a gente vai atrás da solução para o seu problema. Vamos juntos! Você que está com a gente pela internet, pessoal do Facebook, do Instagram, sempre acompanhando a gente online no scc10.com.br, também o nosso muito obrigado pela companhia. Maria Esther, mais de 10 mil tainhas capturadas. Maria Esther se anunciou lá na sexta-feira falando o seguinte, olha, o frio chegou, as tainhas vão dar o ar da graça. A Maria cantou a pedra, olha só essas imagens, Maria Esther.
Fernando, ontem a gente teve uma boa queda nas temperaturas e aí com isso as tainhas vêm, né? Porque elas precisam dessa água gelada, elas precisam do vento sul para chegar aqui no nosso litoral. E tá aí, ó, 2 lanços na praia do Santinho aqui em Florianópolis, mais de 10 mil peixes capturados, imagens aí que nós recebemos do IDP, né? Informações da pesca ali pelo um grupo de pescadores, né? Que sempre manda pra gente. Olha só, Fernando, a alegria deles com a chegada dos peixes. Foi o maior lanço dessa safra que começou lá em abril, né? Comecinho de abril e agora que as tainhas finalmente chegaram, né? Olha aí, ó, que imagem bonita é essa, imagem aérea. Dá só uma olhada na quantidade de peixes. É muito grande esse lanço na Praia do Santinho, região norte de Florianópolis. Olha quanta gente teve que ir ali ajudar para puxar a rede. Veja só, a comunidade inteira vibrou com esse lanço. Imagina só, uma passada na rede, 10 mil tainhas. E sabe que quem puxa a rede também leva peixe para casa, hein, Marista? Fernando? Ajuda lá, garante uma tainha. Leva a tainha para casa. Olha aí a festa. Que legal. Bom demais. Fernando, hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E a Sem campanha cigarro. da Organização Mundial da Saúde deste ano é comprometa-se a parar de fumar. Então a gente quer convidar o pessoal de casa que parou de fumar ou então conhece, tem algum familiar, né, que parou, a contar isso pra gente, né, para nós podermos comemorar junto com vocês, né, porque a gente sabe que é uma vitória, quem fuma realmente é um vício, é difícil de parar. Então manda contando a sua história e também já pode dizer o que é que você fez, né, para parar de fumar. Tem uma cartilha também que a Organização Mundial da Saúde está disponibilizando com dicas ali, Fernando, falando dos malefícios, né, de fumar, dos prejuízos disso para a saúde e também dando dicas para quem quer parar de fumar. Se você tem uma dica, manda para cá e a gente vai mostrar aqui no telão do SCC Meio-Dia. Compartilhe a sua história com a gente. Ela vai com certeza influenciar alguém também a parar de fumar nesse Dia Mundial Sem Cigarro, Dia Mundial Sem Tabaco. Bora lá começar o SCC Meio-Dia de hoje com informação. Vamos falar de retorno das aulas presenciais. Depois de mais de um ano sem aulas presenciais, as crianças das escolas municipais da capital finalmente vão ter aulas. Isso aconteceu depois de um acordo firmado entre o Sintrazem e também a Prefeitura de Florianópolis para o fim da greve, que começou lá no dia 24 de março. O repórter Paulo Henrique foi na manhã de hoje acompanhar esse retorno tão esperado pelos pais e pelos estudantes em Florianópolis. As crianças de Florianópolis estão retornando às salas de aula. O Paulo Henrique mostra pra gente agora. Após muitos desdobramentos, mais de 2 meses depois, essa cena volta a ser normal. A lista de presença já começa no portão da escola. Pedro Henrique de Souza. Não, é Henrique Vieira Rosa. Qual é a tua turma? 51. Você é da 51. O dia 31 de maio marca finalmente o retorno das aulas municipais em Florianópolis. E tem gente que tá ansiosa para rever os colegas. Tá ansioso para retornar? Sim. Feliz? Sim. Quer aprender? Sim. As crianças comemoram e os pais agradecem. Aí começou as aulas, veio um dia só e depois pararam, né? Aí ficou complicado para a gente que trabalha, né? A gente que precisa trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Eu perdi vários dias de serviço, que eu sou diarista, perdi vários dias de serviço por causa que não tinha com quem deixar as crianças, né? Que deixar ele, né? Então, tá muito complicado pra gente. É cuidado total para seguir todas as regras sanitárias de prevenção à Covid-19. Semana começando diferente aqui em Florianópolis. Isso porque faz tempo que as salas de aulas municipais não vêm alunos. E quem tá animado hoje para a aula? Isso aí. Eu estou aqui com a professora Elaine, ela que já foi vacinada e agora está voltando a dar aula para as crianças. Elaine, qual a expectativa para o retorno das aulas? A expectativa é da gente ter as crianças próximas, né, para a gente fazer um trabalho mais efetivo e realmente acontecer a aprendizagem, porque na sala de aula é na interação que essa aprendizagem acontece efetivamente. E estava sentindo falta desses pequenos? Muito, muito. Eles fazem a gente se sentir vivo, né, nos dão energia. Vocês viram o grito, né? É isso que dá energia para a gente, faz a gente continuar com vontade de trabalhar. Então, isso faz muita falta, tanto para a gente, professor, quanto para eles, crianças, porque eles fazem a interação entre eles também. Quanto tempo que estava sem dar aula para essas crianças? Nós ficamos desde o início da pandemia, em março do ano passado, né? E retornamos agora há 1 mês e meio, mais ou menos, com o retorno das atividades híbridas, né? Semana, assim, um grupo, outra semana, outro grupo.
Mas é importante ressaltar que o colégio está seguindo todas as normas, né? Sim, exatamente por isso nós estamos tendo esse revezamento de grupos, né? Dentro dessa sala cabem 9 crianças, a gente tem 4 aqui hoje presencial, na próxima semana é um outro grupo que vem. E aí o grupo que não está vindo, a gente está alternando com ensino remoto, com atividades em casa. E está sendo fácil ensinar eles sobre todas essas normas, o uso do álcool gel, a máscara sempre certinho? Olha, vou ser bem honesta, as crianças aprendem mais rápido do que os adultos, pode ter certeza, eles são muito bons, aprendem muito rapidamente. Na capital, as aulas municipais de forma presencial estavam suspensas desde o ano passado. Os servidores não concordaram com as medidas adotadas na retomada da educação e começaram uma greve no dia 24 de março. Nós avançamos na pauta durante a nossa greve e a principal conquista da nossa greve é, no dia de hoje, termos os companheiros e companheiras que trabalham nas unidades de educação, não somente da nossa categoria, mas também os terceirizados, com a vacina no braço. A imunização dos profissionais de educação foi iniciada na semana passada. Dos 19.734 trabalhadores, 3.501 foram imunizados com a primeira dose e 13 com a segunda. A proposta, aceita durante a audiência feita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina entre o sindicato e a prefeitura, garante que não haja desconto no salário dos professores que aderiram à greve. Em contrapartida, um cronograma de que as aulas perdidas serão repostas precisa ser apresentado. Nós estamos retornando hoje com os professores que estavam em greve. Então, faremos uma reunião hoje de planejamento para a gente organizar como é que vai funcionar a grade de aulas, né, semanais, e também a grade de reposição desse tempo que eles estiveram em greve. Então, hoje nós vamos organizar e daí já vamos informar as famílias sobre essa organização. Independentemente do que aconteça, uma certeza, a de que por trás da máscara existe uma criança feliz. 11h39 da manhã, criança feliz, porque esse contato, não é mesmo, social com as professoras, com os colegas, enriquece muito além do conteúdo. A gente está falando de um convívio social que ensina, que modela essa criança para o futuro. Agora, para os pais, um alívio. A nossa grande preocupação aqui foi mostrar que sim, muitas famílias estavam passando por dificuldades, as crianças com riscos muito maiores do que dentro da sala de aula, porque simplesmente os pais continuavam trabalhando e as crianças não tinham para onde ir, não contavam com um espaço seguro para alimentação e também para fugir do coronavírus. Bom, em Criciúma, Cibele Fávero, mais de 2.000 estudantes também estão esperando o retorno das aulas presenciais e por lá o prefeito decretou, vai retornar com as atividades em sala de aula. É sim, Fernando, e já nessa terça-feira, em coletiva de imprensa, a Prefeitura detalhou na manhã de hoje como vai ser esse retorno. O Marco Búrigo, que já está aqui conosco, acompanhou tudo. Como é que vai ser, hein, Marco? Bom dia. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, a todos que assistem aqui o nosso SCC Meio-Dia. Essa entrevista coletiva, esse anúncio foi feito agora pela manhã, bem cedo, aqui no Paço Municipal Marcos Ovares, no Salão Ouro Negro. A Prefeitura entende que a sala de aula é um local seguro, com o distanciamento de 1,5 m entre as cadeiras dos alunos, né? A distribuição do álcool em gel, todo mundo com a máscara, né? Qualquer tipo de contágio ou de infecção, né? O aluno será isolado, enfim, aí sim vai para um sistema híbrido naquela semana, caso tenha algum caso confirmado, enfim. A Criciúma tem protocolos prontos para esse retorno aqui de maneira presencial, que será nessa terça-feira. O prefeito confirmou isso agora pela manhã. São mais de 20.000 alunos que são aguardados aqui nas salas de aula na rede municipal de ensino, mais de 2.300 profissionais que atuam na educação. Para o prefeito Clécio Salvaro, a sala de aula é um local seguro e, para não ter prejuízos na aprendizagem, os alunos têm que estar dentro das salas de aula. O que me deixou um pouco triste, eu estava junto com o Ricardo Fabres, poucas crianças na sala de aula. Mas como em qualquer parte do mundo e também nas escolas particulares, as crianças já estão com aulas presenciais, também no município vai acontecer isso. Então, a partir do dia 1º de junho, todas as crianças deverão ir para a escola. Sanitário extremamente saudável. Então,
É saúde e educação caminhando juntos. Claro que nós estamos há mais de um ano vivendo este momento. E a educação ela é soberana, mas a pandemia ultrapassou essa questão pedagógica e agora elas precisam caminhar juntas. Em vários países do mundo, em quase todos, não foram suspensos sequer o ano a aula presencial. No Brasil, sim, perdemos o ano inteiro. Em alguns estados, este ano, a aula é obrigatoriamente presencial. E eu posso garantir que aqui na cidade de Criciúma, o aluno indo para a escola, ele vai aprender. O secretário de Saúde do município, Acélio Casagrande, usou como exemplo as escolas particulares, onde a maioria já tem aulas presenciais, né, com poucos alunos no sistema híbrido, né, quase que 100% dos alunos com aulas presenciais, as escolas particulares. E para ele, isso é possível, né, de ser feito nas escolas da rede municipal. Vamos ouvi-lo. Acho que a questão da igualdade de ensino, a igualdade daqueles que estão nas escolas particulares, que nossa vigilância sanitária percorreu todas as escolas particulares, será da mesma forma com a escola pública, os cuidados sanitários serão os mesmos e essa igualdade de ensino é que está prevalecendo e também a igualdade sanitária. Nós vamos continuar ajustando, verificando e isso ficou muito claro entre a saúde e a educação. Pessoa positivada, quando comprovada e estar sintomática, o nosso pessoal da saúde está preparado para fazer o afastamento imediato. Professor, quando está positivo, afasta também a turma. Enfim, toda a nossa equipe está preparada e também a equipe da educação está preparada para isso. Portanto, com relação a esses cuidados nós teremos. O teste rápido não serve como diagnóstico. O teste rápido é só para saber se está ou não positivo. O que vale mesmo é o antígeno. Esse sim faz com que pode ser afastamento. Já o secretário de Educação, Miri D'Agostin, falou que visitou as 65 escolas da rede municipal, viu escolas vazias, principalmente em áreas de mais vulnerabilidade social, e também citou que é preciso colocar as crianças nas salas de aula. Muitas famílias não têm onde deixar os filhos. Vamos ouvi-lo. Depois de muitas visitas de todas as escolas do município, né? Mais de 300 visitas em cada escola e também com o prefeito passamos em todas as salas de aula do município. A gente percebeu que algumas áreas mais vulneráveis tinham poucos alunos na aula presencial. Tinha casos que tinha mais professor na sala de aula do que alunos. Então, nós tivemos que se reinventar, buscar algo que é muito importante, o aluno na sala de aula. Então, por isso nós estamos sendo pioneiros no Estado, um momento muito importante da Secretaria de Educação e do governo da cidade de Criciúma, resgatar, trazer esse aluno. Como estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma busca ativa, né? Primeiramente, reunimos com todos os gestores, todos os nossos coordenadores no teatro, né? Fizemos essa conversa com cada um deles e agora, juntamente com o serviço social, estamos indo nas casas quando necessário, mostrando para o pai que na escola é o melhor lugar quando possa estar. Então, por isso, toda a equipe está envolvida e aguardando o dia de amanhã com muita ansiosidade, fazer com que estamos todos presentes, porque sabemos que na aula presencial que teremos um grande aprendizado. O secretário ainda falou que algum aluno com alguma comorbidade, né, caso isso seja comprovado para os diretores das escolas, né, o ensino remoto ele será ofertado ou algum tipo de acompanhamento terá que ser feito. Vamos ouvi-lo. Cada caso é um caso, vamos analisar, à medida que chegar o atestado na escola, na equipe diretiva, encaminharemos no primeiro momento a diretora, fazer uma conversa com a família, vai o serviço social e, se necessário, o secretário também vai estar presente. Queremos o bem da nossa cidade, queremos o bem para a formação do cidadão. Esse é o secretário Miri D'Agostin. Então, Cibele, Fernando, amanhã são mais de 20 mil alunos esperados nas salas de aula, embora saibamos que algumas famílias ainda tenham resistência, mas de fato amanhã é para todos estarem nas salas de aula aqui na cidade e a gente vai estar acompanhando. Volto com vocês. Obrigada, Marco. Com certeza, né? Vamos acompanhar esse retorno amanhã, 1 de junho, e agora sim, então, a previsão de retorno das aulas municipais em Criciúma. 11h47, a gente vai entrar no assunto agora. Tornado na região oeste do estado. Neste fim de semana, ventos com mais de 120 km por hora
provocaram destruições. Vou recuperar esse assunto. A região foi atingida por um tornado, a região meio-oeste aqui de Santa Catarina. Foi uma combinação de raios, granizo, ventanias. Segundo a Defesa Civil do Estado, os ventos chegaram a uma velocidade de 123 km por hora. E a cidade de Campos Novos é que foi a mais afetada, pela tempestade. Foram casas destelhadas, quedas de postes, tombamento de veículos, além, claro, da interrupção no fornecimento de energia elétrica. E até hoje, muitas unidades consumidoras, não só de Campos Novos, mas também de toda a região, ainda estão sem luz. Então, a gente vai dar uma olhada no site da Celesc agora, que atualiza em tempo real essa questão do fornecimento de energia elétrica. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, ó. Ali em vermelho, a gente consegue ver na legenda que são as cidades que estão com mais de 50% das unidades sem energia. Então, é toda a região do meio-oeste ali, ó. Videira, Caçador, nesse momento, ó, mais de 29.600 unidades sem energia. Vamos dar uma olhadinha. Lebon Regis também, ó, 2.800, mais de Timbó Grande. Que mais? Vamos passando ali o mouse para ver. Matos Costa também sem energia, 1.168 unidades. Onde mais? Fraiburgo também, ó, 14.000 unidades sem energia. Então, a gente vê que a região ali foi bastante afetada, a mais afetada, claro, com a falta de energia elétrica. Nós conversamos com a Celesc hoje mais cedo e, por meio de nota, eles informaram que, desde o ocorrido, eles têm trabalhado intensamente para recompor o sistema elétrico no meio-oeste. O evento climático derrubou as torres de transmissão e houve, então, o desligamento automático dessa linha de transmissão de Campos Novos-Videira. Com isso, 13 municípios ali da região ficaram sem energia elétrica, mas já foi restabelecida para cerca ali de 35% das cidades. E até o final do dia de hoje, segunda-feira, a previsão é de retorno de grande parte ali da área atingida. Então, a gente vai seguir acompanhando e a todo momento a gente atualiza aqui, viu, Cibele? Se voltarem a funcionar mais, a gente mostra aqui no SCC Meio-Dia. Com certeza, Maria? A gente vê que ainda agora, as cidades ainda estão bastante afetadas em relação à energia, por isso as cidades do meio-oeste, as mais atingidas, estão com as aulas suspensas hoje por conta dessa dificuldade aí, mesmo que haja um revezamento em relação, rodízio como eles chamam, em relação ao abastecimento de energia, ainda assim não tem como colocar os serviços a funcionar. Então o feriado de quinta-feira foi antecipado para as cidades mais atingidas ali, principalmente por conta das consequências, energia elétrica, e também começa a afetar o abastecimento de água. Então, agora a gente vai conversar com o prefeito da cidade de Campos Novos, que foi a cidade mais atingida, foi onde o tornado acertou em cheio e deixou um grande rastro de devastação. O prefeito Silvio Alexandre Zancanaro já está aqui conosco. Muito obrigada, prefeito, por nos receber. Nós sabemos que esse fim de semana foi de muito trabalho para a prefeitura e para todas as equipes que trabalham nesses reparos. O que nós gostaríamos de saber, prefeito, é como é que está a situação agora, depois de tudo o que aconteceu. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pelo carinho de sempre. Realmente, o trabalho tem sido intenso, desde a madrugada de sábado, onde, por volta da 1h da manhã, já as equipes da Defesa Civil já estavam sendo acionadas e, com isso, toda a Secretaria, seja de Obras, Educação, Saúde, enfim, toda a estrutura da Defesa Civil local do nosso município já está em muito trabalho. De lá para cá foram diversas ações, sejam elas no interior, como na cidade, no interior desobstruindo diversas estradas, que algumas localidades ficaram interditadas, e principalmente onde atingiu no nosso município 3 loteamentos, basicamente o Pedacinho do Céu, Coab, Santa Edviges e Valparaíso, que foi aonde atingiu em cheio, pegando praticamente 100% das moradias desses 4 loteamentos, bem como algumas indústrias e comércio ao redor que foram atingidos por esse tornado. Prefeito, não tivemos feridos, pelas informações que recebemos até agora, mas como é que está a situação das famílias? Tem desabrigados, desalojados, a cidade precisa de ajuda? Conta pra gente. Essa é a parte boa, realmente não tivemos nenhum caso de óbito, somente 2 pessoas que tiveram escoriações pequenas, então ficamos muito felizes, embora toda essa tragédia, mas até ontem nós tínhamos já catalogado
1.700 pessoas que foram atingidas diretamente, são 288 famílias que já receberam auxílio, seja esse auxílio através de cesta básica, de kit humanitário, cobertor, travesseiro, colchão, água potável, telhas. No próprio sábado, nós já começamos a fazer a distribuição de telhas e lonas para praticamente todos aqueles que, assim, nós podíamos abrigar. No domingo, ontem, o que tinha de estoque na cidade de telhas 4 milímetros e 5 milímetros, nós já conseguimos pegar e entregar para as casas atingidas, e estamos no aguardo aí para chegar agora à tarde as telhas que estarão sendo encaminhadas pela Defesa Civil Estadual, para nós completarmos a entrega para todas as casas que assim foram atingidas. Prefeito, em relação aos serviços, nós sabemos, né, que principalmente em relação à energia elétrica, a região toda foi bastante afetada, ainda sofre essas consequências. Como é que está funcionando esse restabelecimento não só da energia, mas também da água, dos serviços em geral, como escolas? Como é que fica nessa semana a cidade? O prefeito já tem um planejamento? Já no próprio sábado, eu tenho que fazer um agradecimento a todos os colaboradores que não mediram esforços para tentar restabelecer a normalidade, principalmente nessas áreas afetadas. A questão da água, que é a nossa autarquia SAMAI, ontem à noite nós conseguimos restabelecer o reservatório em 100%, então, portanto, a partir de hoje, praticamente em toda a cidade já está restabelecido, porque com a falta de energia, nós não estávamos conseguindo captar a água para a estação de tratamento, mas agora já está normalizada. Ainda nós temos algumas regiões que a energia elétrica não está 100%. Alguns loteamentos que hoje pela manhã, era 6h30 da manhã, nós já estávamos novamente no local para acompanhar alguns trabalhos e ainda não tinha sido restabelecido aqui na parte urbana. Na parte rural, principalmente na região da localidade de Caxambu, ainda está sem condições de energia, porque é próximo às torres de transmissão. Como muito bem falado anteriormente, 4 torres foram retorcidas, não foi simplesmente caída, elas retorceram, e a equipe da transmissão já está no local. Hoje cedo a Secretaria de Obras prestou auxílio, estamos com o maquinário também à disposição para o quanto antes nós conseguirmos regularizar essa situação. A escola, nós temos uma das escolas que foi atingida, que ficou no caminho do tornado. Essa escola nós suspendemos as aulas presenciais, como ela estava em questão híbrida, nós passamos todos os alunos para aula remota e dando continuidade assim às aulas sem danos do material, mas a estrutura física, por questões de segurança, nós resolvemos suspender temporariamente até que nós possamos ter a tranquilidade e a recuperação dessa unidade escolar. Prefeito, nós estamos acompanhando aqui algumas imagens, inclusive várias cedidas pela Prefeitura de Campos Novos, e a gente tem uma noção da dimensão dos estragos. Um tornado que acabou sendo confirmado depois, né, pela Defesa Civil. Como é que foi esse momento do ocorrido? Vocês tinham noção da dimensão, da proporção do que aconteceria na cidade de Campos Novos e depois também, né, em consequência, na região? Então, a dimensão, a gente nunca tem essa imaginação, porque é só para quem vive, para quem presencia algo do tamanho que foi esse tornado, que possa dizer. Tivemos relatos de pessoas que se esconderam embaixo da mesa, colocaram crianças dentro de lareira, ou seja, a adrenalina deve ser tanta nesse momento, onde atinge, que teve até, inclusive, uma pessoa que veio a ter um súbito, um desmaio no momento, mas, graças a Deus, pela adrenalina, pela emoção de estar vivendo algo tão inusitado. Ao longo da semana, a Defesa Civil já vinha alertando, nós tínhamos já um estoque considerado, tínhamos um registro de preço para telhas, para lona,
que é algo que a gente imaginava que pudesse. Mas nessa magnitude, do tamanho que foi o estrago, nós tivemos empresas onde o barracão praticamente se desmanchou. Isso a gente nunca tinha visto, caminhões serem deslocados, ônibus serem deslocados, um caminhão de carga tombou pela velocidade dos ventos. Então, foge realmente a ideia ou a dimensão do que nós estávamos aguardando. Impressionante mesmo, prefeito, as imagens, né? Que bom que não tivemos feridos, como nós falamos aqui, apesar dos estragos ainda, né, terem consequência na região. Agora, prefeito, uma das preocupações que surgiram logo depois do ocorrido é em relação ao atendimento na saúde, não só em Campos Novos, mas também nas outras cidades da região, já que nós estamos em plena pandemia, né? Tem uma sobrecarga nos serviços de saúde. De alguma maneira, a cidade sofreu algum dano por conta disso? No sábado, era realmente uma das nossas preocupações, tanto que os desabrigados nós conseguimos, seja em vizinho, amigos ou até mesmo parentes, para não criar nenhum abrigo coletivo em virtude da aglomeração, e deu tudo certo, conseguimos todos alojar a todos, mas a nossa principal preocupação era com as pessoas que estavam ou com oxigênio em casa, ou que utilizavam algum equipamento para sua manutenção da saúde, tivessem sido atingidas, e rapidamente a Secretaria da Saúde já entrou em contato, pois tínhamos os cadastros e conseguimos amenizar toda essa situação. Hoje iniciou a vacinação aos profissionais da educação, conseguimos dar continuidade porque a Secretaria da Educação não fora atingida com a energia elétrica e deu para nós darmos essa continuidade, portanto, a vacinação ela permanece, ela continua. Na sexta-feira tínhamos comemorado com a equipe da saúde a redução dos casos aqui do Covid, e aí sábado, infelizmente, aconteceu essa tragédia, a qual nós estamos agora trabalhando paralelamente. Tá certo. Muito obrigada, prefeito, por nos receber ao vivo. Sabemos que o momento é de muito trabalho, preocupação também, né, na região toda. E a nossa torcida é que a cidade se restabeleça o quanto antes, que volte à normalidade. Obrigada, viu, prefeito? Eu que agradeço. Nesse momento, gratidão a todas as pessoas, a todos os envolvidos que estão trabalhando, voluntários. Ontem, muito bacana ver diversos voluntários nas casas, ajudando, auxiliando, pessoas que estamos recebendo, que estão doando, seja roupa de cama, alimento, material de construção. Então, essa parte solidária é que a gente fica muito feliz, porque quando nós pensamos no coletivo, essa é a grandeza nossa enquanto seres humanos. Enquanto gestor, nós estamos à frente, sim, buscando o melhor e tentar restabelecer a vida normal aí o mais breve possível. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo carinho de sempre. Obrigada, prefeito. Nós que agradecemos. É isso, né? O lado bom realmente é a solidariedade, né? O povo catarinense se reúne para ajudar quem precisa, não importa a região, é sempre uma grande mobilização e esse lado é muito legal da gente mostrar. Agora a gente vai conversar ao vivo com a Defesa Civil, com Aldo Batista Neto, chefe adjunto da Defesa Civil de Santa Catarina, para ter uma noção da dimensão desses estragos. A Defesa Civil, então, Aldo, confirmou que foi um tornado. Quais são as informações de agora, nesse momento, no que a Defesa Civil se foca? Acho que ele não está nos ouvindo. O Aldo nos ouve? Vamos tentar restabelecer o contato com o Aldo Batista Neto, que é chefe adjunto da Defesa Civil, para nos falar um pouco mais sobre os trabalhos da Defesa Civil desde o sábado, né? Ainda hoje as equipes trabalham muito intensamente, não só na região de Campos Novos, como também ao entorno, né, da cidade que foi mais atingida. As outras cidades na região do Meio-Oeste também sofreram ainda com os estragos. Ainda tem muitas cidades sem energia elétrica, com isso também acaba sendo afetado o abastecimento de água. Aulas foram suspensas, nós já falamos aqui para você, tanto em Videira como em outras cidades da região, por não haver energia elétrica. Aí você acompanha algumas imagens impressionantes do que aconteceu nesse fim de semana, que depois veio a ser confirmado como tornado, que atingiu em cheio a região de Campos Novos, meio-oeste de Santa Catarina.
Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente, né? Algumas escoriações em algumas pessoas, desmaio, como a gente ouviu agora do prefeito de Campos Novos, mas, por sorte, ninguém se feriu. Agora, os danos ainda vão demorar para serem reparados, porque a cidade sofreu com a passagem desse tornado e teve uma devastação. Em pelo menos 2 regiões da cidade tiveram telhas arrancadas, caminhão que chegou a tombar com a força do vento. As torres também de transmissão acabaram caindo, pelo menos 4 delas, e por isso a consequência agora é a falta de energia. Falando no tempo, no tornado e nessa ventania toda, como é que fica o tempo, hein, Maria? Boas notícias, pelo menos com relação ao tempo, viu, Cibele? A gente não deve ter chuva nem ventania nos próximos dias, pelo menos segundo a Epagre-Ciran. A semana começa, então, com tempo seco e temperaturas mais baixas aqui em Santa Catarina. As regiões do centro-norte, né, pegando, então, Vale do Itajaí, um pouquinho do litoral também aqui da Grande Florianópolis e sentido norte, ficam com mais nuvens, mas o sol aparece por lá também em alguns momentos. Nas áreas mais próximas ao Rio Grande do Sul, aí o sol predomina. E o frio volta a dar as caras por aqui, né? Na verdade, desde ontem já. Então já tivemos temperaturas negativas na Serra hoje. A menor foi registrada lá em Urupema, menos 2,6 graus. Bom Jardim da Serra vem na sequência com 2,1 abaixo de zero. E as máximas não passam aí de 20 graus em todo o nosso mapa nessa segunda-feira. Então é friozinho para começar a semana aqui em Santa Catarina. No oeste é onde esquenta um pouquinho mais, chega a 20 graus. Meio oeste a máxima é de 19. No restante do mapa, ó, 17, 18, 19 e não passa disso. Amanhã, então, vai ser mais um dia de sol por todo o estado. Terça-feira pode amanhecer com geada nas áreas mais altas do Planalto Sul, região serrana, mas aí depois as temperaturas sobem durante o dia e o frio começa a perder força a partir de amanhã. Então, olha como é que fica. Chapecó já esquenta um pouquinho mais, amanhã chega a 23, Lages a máxima é de 20, Criciúma também 23, ó. Caçador 21, São Bento amanhã a máxima é de 20, Blumenau na região do Vale a máxima é de 23, Grande Florianópolis, ó, a máxima é de 22 e Joinville no norte chega a 24 graus, tempo seco, sol para todo o nosso estado. Cibele? Tá aí, tempo seco, que bom, né? Depois dessa passagem do tornado não tem como a gente não se preocupar, né, Maria? Olha, vamos tentar voltar a falar agora então com Aldo Batista Neto, que é chefe adjunto da Defesa Civil de Santa Catarina, sobre a passagem desse tornado em Campos Novos e que acabou também afetando toda a região. Muito obrigada por nos receber. Está nos ouvindo bem, Aldo? Perfeito, Cibele. Uma boa tarde a você e a todos os telespectadores. Estamos acompanhando a passagem desse tornado, seus reflexos, e ainda tem muito trabalho sendo feito, não só pela Defesa Civil, como outras equipes das prefeituras, para tentar restabelecer o mais rápido possível a situação das famílias. Como é que está nesse momento a situação na região do Meio-Oeste e no que a Defesa Civil trabalha nesse momento, Aldo? É bom, a Defesa Civil, desde a noite de sexta-feira, quando foi então informada do impacto mais severo na cidade de Campos Novos, por orientação do governador, nós já começamos a enviar equipes de proteção e defesa civil para ajudar exatamente no primeiro momento, que é o levantamento de informações, para nós termos a real dimensão do evento. Nós temos impactados por esse evento, com destruição de telhados, com destruições de estruturas, comprometimento de queda de postes, comprometendo a distribuição elétrica localmente, praticamente 2 cidades, Caçador e Campos Novos, foram as mais atingidas. Cerca de 15 outros municípios estão sofrendo exatamente com a cessação, né, com a cessação do fornecimento de energia elétrica de forma total ou parcial. Então, nessas cidades onde tem uma destruição maior, né, a Defesa Civil do Estado, com os outros órgãos do Estado, exemplo, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Celesc, tem trabalhado no apoio exatamente ao município para que a gente consiga restabelecer o mais rápido possível, né, as atividades dessa região. Campos Novos nos solicitou itens de ajuda humanitária, colchões, kits de acomodação, alimentos, água, e já no sábado ele já passou a receber esses produtos e hoje, até o final do dia, chegam telhas e cumieiras exatamente para cobrir novamente, né, os telhados, trazendo aí a proteção para as famílias atingidas. Essas estão sendo as principais ações que já foram desenvolvidas e sendo realizadas nesse momento. Certo, que bom, né, Aldo, que nós não tivemos nenhuma família, né, com dano mais grave. Infelizmente tivemos essas residências atingidas, mas nenhum ferido. Agora, em relação à previsão do tornado, isso se confirmou pela própria Defesa Civil, alertas de tempestades, nós até recebemos mesmo no litoral. Esse alerta foi enviado para a região, Aldo? Sim, nós estamos desde a semana toda, desde o início da semana,
emitindo boletins meteorológicos, gravando os nossos vídeos, né, com todas as informações necessárias, repassando para sites da imprensa, de prefeituras, de outros órgãos, e principalmente, o principal elemento, a principal ferramenta, que é uma ferramenta federal que nós utilizamos, que é o SMS, ele está dentro de uma estratégia de nowcasting, uma estratégia de monitoramento para alerta em até 6 horas. Então, todos os avisos foram feitos para a região, desde as 10 horas da noite, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, foram avisos que foram gradualmente subindo, né? A sua informação, o seu nível de gravidade foi reconhecido e sendo repassado para toda a população daquela região, onde esse núcleo de tempestade se formava. O importante é repassar essa informação para as pessoas, de que, na verdade, o tornado, a gente só tem conhecimento, o tornado só existe a partir do momento que se forma o cone de vento e ele toca o solo. Então, os serviços de monitoramento trabalham e reconhecem os núcleos de tempestade que podem levar a tornados. Esse o alerta está dentro disso. Agora, a sua formação, o local, a duração, né, os serviços não têm hoje essa capacidade praticamente em todo local do mundo. Então, isso é importante. Certo. Muito obrigada, Aldo, por nos receber, nos contar um pouco de como foi e como está sendo o trabalho da Defesa Civil nas cidades mais atingidas e também explicar um pouco mais sobre o tornado. Obrigada, viu, por nos receber. Bom trabalho para o senhor e para a sua equipe. Obrigado, uma boa semana a todos. Boa semana. Tá aí, né? Um pouco mais sobre o tornado que atingiu em cheio a cidade de Campos Novos, mas não só Campos Novos. Nós ouvimos, né, do próprio Aldo que a cidade de Caçador também foi uma das cidades que acabou sendo atingida, teve dificuldades depois do tornado que atingiu a região do Meio-Oeste. A gente vai saber mais informações agora, direto de Caçador, com a nossa repórter Andriele Zambonin. Olá, muito boa tarde. E realmente a situação aqui em Caçador é muito complicada. Já são 60 horas sem energia elétrica. Um fato histórico aqui para a região, já que em outros anos isso nunca havia acontecido, ou pelo menos não há registro de que isso tenha acontecido. E a falta de energia ocasionou também outros problemas, como por exemplo o abastecimento de água. A concessionária responsável pelo abastecimento, a BRK Ambiental, neste momento faz o rodízio do abastecimento de água. Então, enquanto alguns bairros têm água, outros não, e nesse formato eles fazem esse abastecimento emergencial. Além disso, também os postos de combustível ficaram muito tempo sem poder abastecer os veículos, porque também precisam aí de energia elétrica. Agora, quando eles retornaram a abastecer, formaram-se filas quilométricas. Então, onde os postos que têm geradores estão abastecendo, são filas quilométricas aí para conseguir abastecer. Nesse momento eu estou aqui em frente ao centro da Defesa Civil do município, um dos únicos pontos do município que possui energia elétrica e possui Wi-Fi. Aqui tem também representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, todos engajados aí para resolver esse problema. Os prejuízos no interior, nas propriedades rurais, são incalculáveis, assim também como na indústria que move, que é o pilar econômico aqui da região. Aí, obrigada, Andriele, pelo relato. E a gente segue acompanhando, né, Fernando? A região do Meio-Oeste ainda muito afetada, principalmente por conta do fornecimento de energia elétrica, que aos poucos vai voltando. Videira, Fraiburgo sem energia elétrica. A Andriele mostrando para a gente ainda esse problema que permanece neste início de semana por conta dos ventos que atingiram a região neste fim de semana. Ainda hoje, como está a caderneta de vacinação do seu filho? Corre lá, pega na gaveta e dá uma olhada, porque em Florianópolis a procura pela vacinação de diversas doenças, a procura caiu e a preocupação agora é com a saúde dos pequenos. Os pais com medo de procurar os postos de saúde por conta do coronavírus. Você vai ver como resolver este problema. E ainda, o homem que pilotava uma moto deitado em Santa Catarina foi parado pela polícia. Mas agora, Maristela, a gente vai falar de uma ação social deste fim de semana, SBT Comunidade, boas ações
para ajudar quem precisa neste momento. Boas ações, Fernando, na comunidade Fé em Deus, em São José, aqui na Grande Florianópolis. Um grupo de amigos se reuniu para levar doações e muito carinho para quem mais precisa. E eles deixaram o Dia da Comunidade muito mais feliz. Pois é, Maria Esther. A gente vai acompanhar agora, porque quem foi ver tudo de perto foi o Arles Amaro. Vamos ver essa ação na comunidade Fé em Deus? No ar! Fazer o bem sem olhar a quem, é o que diz o ditado popular. Mas aqui, os olhares deste grupo de amigos são totalmente voltados para quem mais precisa. Lugares em que os olhos do poder público demoram para alcançar, eles chegam. E chegam carregados de amor, boa vontade e disposição. O grupo Voluntários do Bem espalha boas ações por onde passa. E desta vez foram até a comunidade Fé em Deus, no bairro Forquilinhas, em São José, Grande Florianópolis. Vivem aqui aproximadamente 80 famílias, que receberam com alegria a turma de voluntários. Levaram com eles as doações arrecadadas de todos os cantos, especialmente roupas, que vão servir para aquecer o corpo, mas também o coração de quem recebe. Eles estão 1 ano com nós, né? Pessoas que mais estão ajudando a nossa comunidade com alimentos, principalmente, né? Que a falta que faz aqui é o alimento, né? Daí agora com essa doação de roupa, porque aqui tem bastante criança, né? Então, com esse inverno, estão bastante precisando, né? Para brindar o dia feliz, um verdadeiro banquete. E para deixar a mesa ainda mais bonita, tem gente da própria comunidade que faz questão de contribuir. Olha a Dinha vindo aí com as delícias que ela preparou. São de comer com os olhos. Hoje eu preparei 3 bolos. Aí um confeitado e 2 normais. E por que você preparou esses bolos hoje? Para as crianças, né? Para ajudar as crianças. Porque a gente tem que ajudar, né? É o melhor para a gente, para a comunidade também, né? E eu estou muito feliz de ter participado, né? Do evento, fazendo meus bolos que eu gosto, né? E assim, quando tiver, eu estou à disposição para fazer. Como é que você se sente dando essa ajuda para a comunidade que você mora? Eu me sinto honrada, né? Primeiramente Deus, né? Por Deus, por estar fazendo, porque não é só para a comunidade, é para mim também, né? E eu estou muito feliz de estar participando hoje. Roupa, alimentos e muito carinho. É isso que o grupo Voluntários do Bem veio fazer aqui hoje na comunidade Fé em Deus. O Bruno é um dos voluntários que participa do grupo já há 1 ano. Bruno, como é que fica o coração trazendo essa ajuda e toda essa alegria aqui para a comunidade? O nosso coração ele explode de emoção em estar ajudando essas comunidades, a comunidade carente, nesse momento que a gente está vivendo, né? Pandemia. E a gente tenta fazer o bem em todas as ações. Contamos com as doações do nosso Instagram e, graças a Deus, está ocorrendo tudo certo. O Bruno começou participando das ações que o grupo realiza também em outras comunidades e não parou mais. Um trabalho que vem de anos e já passou de geração para geração. Então, meu pai começou, na verdade, o voluntariado há 10 anos atrás, só que não se chamava Voluntários do Bem, era apenas... meu pai, eu, minha mãe, a gente ia em comunidades carentes fazer a diversão da comunidade. Em época de Natal, a gente também arrecadava presentes para toda a criançada. Daí, ano passado, a gente começou a entregar marmitas na catedral, né? Ali na Praça 15. E nisso iniciou o projeto Voluntários do Bem. Começou eu e o pai. E aos poucos foi aparecendo o pessoal que queria ajudar, ser voluntário. E hoje estamos aí, toda quarta-feira a gente entrega marmita à noite para moradores de rua, na parte da manhã, o café da manhã. E hoje a gente está aqui entregando roupa para adolescente, para criança, para os próprios pais. Como é que fica o coração de vocês depois de fazer trazer esse gesto de carinho aqui para a comunidade? Então, para a galera do voluntário, acho que para todo mundo que acompanha a gente, é gratificante ver que a doação que estão entregando está chegando. Tem gente precisando. Gente que tira uma parcela do seu tempo para dividir com o próximo, levando alegria e muita bondade. E para quem também quiser ajudar, o Eduardo conta. Quem quiser entrar em contato com a gente pode entrar no Instagram, voluntários.dobemsc, ou se não, através do nosso WhatsApp,
48 99608 8617. Só me chamar no WhatsApp, Eduardo Silva, ou chamar meu pai Edson, 9961 0625, que a gente explica melhor como funciona doações, através de Pix, ou se não pode chamar no Instagram, como falei, voluntários.dobemsc, e qualquer doação é bem-vinda. E não só as doações em alimentos e roupas, mas para quem quiser participar das ações, vindo nas comunidades também é uma ajuda bem-vinda, né? Com certeza. Quem quiser também conhecer como funciona o voluntariado, só chamar a gente aí que a gente explica melhor aí para vocês. E olha só, aqui na comunidade Fé em Deus, olha só quem eu encontrei aqui, o João e a Vitória, e eles são fãs da Maricotinha, não é isso, Vitória? Aham. Assiste ela todo dia? Sim. O João assiste também, né? Então aproveita e manda um beijo pra ela, porque ela tá assistindo a gente agora. Beijo, Maricotinha. E assim foi o dia na comunidade Fé em Deus, com sorrisos, gestos de carinho e, é claro, muita fé. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter um porém, né? Tem que ter uma fé, né? E tudo que eu faço, eu ponho a minha fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que amor, né, Fernando? A gente mostrar as criancinhas ali, Arles. Obrigada, viu, pela reportagem. Muito bonito mostrar esse tipo de projeto aqui no SCC Meio Dia. A donadinha já ganhou meu coração, você viu? Querida, ela fez né? 2 bolos confeitados e um normal. Esses amigos que se uniram para levar um pouquinho mais de alegria. Comunidade Fé em Deus na Grande Florianópolis. Tão simples, né? Uma ação tão simples. Às vezes a gente fica perdendo cabeça para tentar resolver um negócio, né? Como que a gente vai agradar alguém e aí não consegue? O pessoal foi lá, fizeram alguns bolos, um litrão de suco, cachorro quente e estava todo mundo feliz. Parabéns. Tem uma ação dessa aí na sua rua, no seu bairro? Manda para cá. A gente quer conhecer também. A gente adora mostrar esses projetos, né, Fernando? E você sabe que toda comunidade tem alguém que é envolvido nesses né? projetos, né? Sempre tem. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha a Dona Alice. Toda festinha de fim de ano ou de Dia das Crianças, sempre tinha um negocinho assim também. Sempre tem alguém lá na comunidade que se envolve, que consegue com o vereador um saco de bala e aí faz a festa da gurizada. Bom demais, Maristela. Daqui a pouco tem interação. Hoje a gente está perguntando aí a sua dica para largar o cigarro, Maristela. Isso mesmo, é o Dia Mundial Sem Tabaco e a gente está pedindo para vocês contarem os casos, né? O que é que vocês fizeram para parar de fumar? Manda para cá que a gente já vai mostrar aqui daqui a pouquinho. É isso aí. Olha, um provável caso de mucormicose, conhecido por fungo negro, está sendo investigado em um paciente de Joinville, Sibeli Fávero. Pois é, Fernando. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde emitiu um comunicado, uma comunicação sobre o risco desse fungo. O caso é em um homem, 52 anos de idade, e a Prefeitura de Joinville fez a coleta do material para investigar esta suspeita. Fungo negro. Quem vai falar mais sobre isso é o David Sacramento, que está ao vivo na cidade para trazer os detalhes desta investigação neste homem de 52 anos. Conta pra gente os detalhes, hein, David? Bom dia. Bom dia, David. Oi, Fernando. Oi, Sibeli. Bom dia para vocês, bom dia para todos. Exatamente, é um suposto caso de mucormicose, que é mais conhecido como fungo negro e que está sendo investigado agora pelas autoridades de saúde aqui na cidade de Joinville. O caso de fungo negro é um homem de 52 anos, morador da zona norte da cidade e que permanece internado. Ele, inclusive, possui comorbidades, doenças pré-existentes. O alerta ele foi emitido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. E agora a situação também está sendo acompanhada pela Vigilância em Saúde da Prefeitura daqui de Joinville. O paciente ele tinha os mecanismos de defesa contra infecções comprometidos, foi internado na rede privada no mês de março, depois de complicações da Covid-19. Ele teve alta hospitalar, mas acabou voltando a ser internado novamente neste mês de maio, após ter complicação metabólica relacionada ao diabetes e também após apresentar uma lesão facial que acabou prejudicando a sua visão. Esse homem, ele segue, como eu disse, internado na rede privada, no hospital particular daqui de Joinville, e o caso ele está sendo acompanhado tanto pela Secretaria de Saúde quanto pela Vigilância de Saúde daqui do município. Essas informações posteriormente serão repassadas também ao Ministério da Saúde, inclusive o quadro clínico, a situação deste homem. Nós hoje acompanhamos pela manhã uma
uma coletiva de imprensa que reuniu, né, a imprensa para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Lá estava o infectologista Marcelo da Silva Mulazani e ele explicou durante a coletiva que o fungo ele entra no organismo e que ele acaba provocando lesões e que essas lesões podem vir até mesmo a necrosar. Ele explicou que essa não é uma doença nova, mas falou também que existe sim muitos riscos para as pessoas que apresentam essa doença. Nós vamos acompanhar a fala dele. As principais formas de apresentação da doença é a forma que a gente chama de rinocerebral. Então ela pode pegar os seios da face, né, que seria essa parte da região da maçã do rosto, onde eu acabo podendo fazer lesão. Ela pode se expandir para a base do olho, para o céu da boca e em alguns casos mais graves pode fazer invasão cerebral. Mas a apresentação mais clássica dela é essa forma, uma forma de rinocinusite. Na Índia, os hospitais têm realmente percebido um aumento de infecções por fungo negro e que pode levar à cegueira e até mesmo à morte de alguns pacientes. E lá, alguns pacientes, por exemplo, que estão sendo tratados para o coronavírus estão acabando aí vindo a desenvolver esse fungo negro. Nesse momento, né, estão sendo estudados aí esses casos para saber se existe de fato uma correlação com o fungo negro e também com o coronavírus. E que se essas comorbidades, as doenças preexistentes, elas podem levar a um agravamento nos casos desses pacientes que possuem algumas doenças, né, que possuem até mesmo a Covid-19. Nós conversamos um pouco mais sobre esse assunto com esse infectologista e ele explica como é que as doenças preexistentes elas podem levar a um agravamento desse caso. Vamos acompanhar. A mucormicose ela é considerada uma doença invasiva, né? Então ela invade o tecido, ela pode se espalhar pela corrente sanguínea. Então, de uma maneira geral, é uma doença que ela tem um tratamento específico, né? O tratamento é feito com medicações antifúngicas. Em algum caso eu preciso fazer uma cirurgia para tirar o tecido morto, porque o tecido morto ele acaba ali proliferando mais fungo, né? E como normalmente as pessoas que acabam tendo a mucormicose já têm uma doença de base um pouco mais grave, é uma doença que existe um potencial de gravidade maior, né? Mas assim, de uma maneira geral, assim, depende muito do estado do paciente no momento que ele pega ou que ele é identificado a mucormicose. Mas é uma doença que ela é considerada grave, né? Principalmente mais pela doença de base do paciente do que necessariamente a própria doença. Se imaginar, por exemplo, um paciente com transplantado de medula óssea, né, que já está ali, já tem a alteração de imunidade, as medicações que toma, então tendo mais uma infecção junto, né, e qualquer infecção, na verdade, nesses pacientes acaba sendo muitas vezes desastrosa. Se esse caso daqui de mucormicose de Joinville tem correlação com o coronavírus ou se tem relação com o fato do tempo que o paciente passou internado no hospital, serão perguntas, lacunas que vão ser respondidas após a conclusão das investigações e que neste momento ainda não há previsão para essa conclusão. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. O David acompanhando essa história de perto e a gente vê, né, Fernando, esse alerta demonstra a gravidade. Se isso realmente for confirmado, a gente espera que seja um caso isolado, né, e o David acompanha de perto. Fungo negro sendo investigado em um homem de 52 anos, Joinville. A prefeitura fez uma coletiva agora pela manhã para trazer detalhes desta investigação. Já o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e as manifestações contra o presidente Bolsonaro neste fim de semana, como aconteceram os protestos, inclusive aqui em Santa Catarina, e você confere a análise de Cláudio Prisco Paraíso. Mas agora tem interatividade, que é quando você pode mandar para cá a sua participação. Hoje a gente está perguntando, no Dia Mundial Sem Tabaco, conta pra gente uma história que te ajudou a parar de fumar para que ela inspire outras pessoas. Vamos dar uma olhadinha? O Ingo mandou, faz 11 anos que eu deixei de fumar. Comecei aos 11 anos de idade. Tive um AVC para ter que parar de fumar, né? Força de vontade é o principal. E não deixa acontecer o mesmo que aconteceu comigo. É um relato forte, né, Fernando? O Ingo está participando aí. O Gilberto, ele é de Itapema. 15 de outubro de 2011 foi meu último dia de fumante. Foram 23 anos fumando. Fiz as contas o quanto havia gastado como fumante. 23 mil neste período. Resolvi parar de gastar e cuidar da saúde. Quase 10 anos sem cigarro.
Força, fé fazem a diferença. Obrigado, viu, Gilberto? Tem gente que vai pelo dinheiro mesmo, né? Gastou que seja, bastante. né, Fernando? Então, pelo dinheiro, vamos ver o Marcos. Eu fumava e por várias vezes tentei parar, mas não conseguia. Até que a minha esposa ficou grávida. Eu falei para ela que se realmente fosse gravidez, eu iria parar. E depois de receber o resultado, parei. Já se foram 20 anos, que é a idade do meu filho. Foi a melhor coisa que eu fiz. Olha que legal, hein? A última, Tony Saiva, ele é de Palhoça. Boa tarde, eu parei de fumar, fez 1 ano, no dia 8 de maio de 2021 agora. Estou muito bem, estou muito melhor, não sinto vontade e a economia nem se fala. Faz bem para a saúde e faz bem para o bolso também, né, Fernando? Especialmente para a saúde, né? Vai reduzindo, aos poucos você se livra desse mal que é o cigarro. Bora lá, vai mandando a sua participação, daqui a pouco, quem sabe, a sua opinião. A sua participação pode aparecer aqui ao vivo para todo o estado. Dá só uma olhada no que esse sujeito fez em cima da moto. Ele está pilotando ela deitada, é isso mesmo, Fernando Machado? É isso que você está vendo. Olha só, claro que ele foi flagrado pelas câmeras de monitoramento e já a polícia chega aí para mandar ele parar. Deitadão em cima da motocicleta. Olha só o perigo, Cibele Fávero. E com o pé ele vai tampando a placa, olha ali. Que perigo, né, Fernanda? A gente assiste o vídeo e tem a impressão que algo vai acontecer, que ele vai cair, dá uma aflição de assistir. E ele ficou assim por um bom trecho, viu? Mesmo com a polícia ligando a sirene e dando indícios de que estava atrás dele, o motociclista continuou assim, fazendo malabarismo em cima da moto. A ocorrência foi na tarde desse domingo, na SC 453, entre as cidades de Luzerna e Ibicaré. Rapidamente as imagens ganharam as redes sociais por conta da perplexidade que as pessoas ficam quando assistem. Esse homem depois foi abordado e deve comparecer no juizado especial criminal para uma audiência. A polícia pegou, sim, em flagrante. Um detalhe é que ele está colocando a própria vida em risco, deitado sobre a moto, e não aceitava a ordem de parada por parte da polícia. Olha só essa ocorrência. Aconteceu em Jaraguá do Sul. Um homem ligou para a Central dos Bombeiros e falou o seguinte: estou passando mal, vem me buscar. Qual é o seu endereço, senhor? Está aqui. Meu endereço é esse aqui. Estou passando mal, mas corre e vem logo, que eu não vou resistir. Emergência, né, Fernando? Estou morrendo. Os bombeiros, rapidamente foram socorrer o homem, colocaram na ambulância. Quando chegou no hospital... Obrigado pela carona. Obrigado. Confessou que ele só queria uma carona. Dá para acreditar? É isso. Impressionante, Fernanda, a irresponsabilidade, né, desse homem que acabou usando do trabalho dos bombeiros para prestar socorro a ele, que na verdade só queria uma carona. Depois que ele mobilizou os bombeiros e conseguiu essa carona, ele acabou confessando para os bombeiros e também para a polícia que estava mentindo. Os bombeiros tiveram que chamar a polícia depois que perceberam que tudo era uma mentira. O homem tem 55 anos, estava numa lanchonete quando fingiu passar mal. Pediu que os funcionários acionassem os bombeiros para socorrê-lo urgente. Os funcionários fizeram isso, chamaram a equipe de socorro, a equipe levou ele até o hospital. Quando estava chegando já no hospital, ele avisou: olha, na verdade eu só queria uma carona até o centro, que é a região onde fica o hospital. Aí os bombeiros chamaram a polícia. O falso doente recebeu voz de prisão por perturbação do trabalho alheio, mas acabou sendo liberado depois de assinar um termo circunstanciado. É para acabar, né? Irresponsável. Quero uma carona dos bombeiros. Deveria ficar 5 anos sem poder receber atendimento dos bombeiros e da polícia, para aprender a ser esperto. Foi apresentado hoje em São Joaquim o Plano Regional de Turismo da Serra Catarinense, Cibele. Pois é, o projeto foi desenvolvido pelo SEBRAE a pedido da AMURES, que é a Associação dos Municípios da Serra Catarinense. Esse encontro reuniu os prefeitos dos municípios da Serra e também o governador Carlos Moisés. Vamos lá, vamos saber, vamos para a Serra Catarinense conversar com a Shaina Marcon, que está lá onde aconteceu o evento agora há pouco. É um plano para reforçar, para melhorar, atrair mais turistas e também ajudar na economia da Serra Catarinense. Shaina, o que vai ser feito por aí? Explica para a gente. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, o encontro aconteceu na Casa da Cultura aqui em São Joaquim, reuniu aí, como vocês falaram, todos os prefeitos
que integram, né, a Associação dos Municípios da Serra Catarinense, a AMURES, e o objetivo principal foi a entrega do Plano Regional de Turismo e dos planos municipais, isso para cada cidade, né? Esse estudo, ele iniciou em 2019, foi feito pelo SEBRAE, com recursos de uma emenda de R$300 mil da deputada federal Carmen Zanotto, e é um diagnóstico dos municípios para levantar as necessidades do desenvolvimento econômico do turismo. A Ana Vieira, assessora de turismo da AMURES, explica mais para a gente. Olha só. A importância desse ato é porque os planos eles vão nortear a nossa caminhada, concentrar os esforços, otimizar os recursos. E esses planos municipais e o regional vão resultar em torno de 200 projetos que estão prontos e orçados, né? E aí nós vamos em busca desses recursos. Então, o principal é que os planos evidenciam a vocação turística da região e concentra todos os esforços para que o desenvolvimento turístico seja mais acelerado e mais assertivo na região. E isso também não vai ser só para o inverno, né? Só para o outono e inverno, também para as outras estações do ano, e que a serra também é procurada, né? O foco do plano é que o turismo seja desenvolvido nas 4 estações, em que a gente consolide a serra como um destino turístico anual, onde as pessoas possam vir em qualquer momento e tenha atratividade tanto no inverno quanto no verão, outono e primavera. Vai voltar para mim? Os prefeitos de todas as cidades da Serra Catarinense reconhecem a importância desse trabalho e de como ele deve nortear as ações do turismo em cada cidade. A gente conversou com o prefeito de Lages, Antônio Seron. Olha só o que ele disse. Dentro da AMURES sempre ela é importante, mas hoje ela incorporou exatamente com a entrega, e aqui cumprimentar a deputada Carmen, deste projeto, mas de maneira profissional, com os dados das potencialidades e também das deficiências que nós temos. É transformarmos exatamente o turismo num projeto que hoje em dia talvez o que mais cresça no mundo, também na região serrana, de maneira muito profissional e eficiente. E é evidente que a presença do governador Carlos Moisés na reunião também, vindo aqui, lançando obras importantes, mas também ouvindo a demanda dos prefeitos, sempre é importante ter o governador com a gente, para que a gente juntos possamos dar mais retorno de qualidade nos serviços a toda a população. E o governador Carlos Moisés veio até a reunião dos prefeitos com uma pauta muito importante do governo do estado, que também tem tudo a ver com o turismo. A assinatura do edital de licitação para implantação e pavimentação do último trecho da SC 370 na Serra do Corvo Branco, entre os municípios de Grão-Pará e Urubici. Olha só, a gente conversou um pouquinho com o governador. É verdade, essa é uma obra esperada pelos catarinenses, é uma obra importante para o atrativo que é a Serra do Corvo Branco, e era nosso compromisso de governo com todos os parlamentares da região que pediam por essa obra. Destacar o Vonei Weber, né, que sempre me trouxe essa pauta muito constante, e dizer que o governo de Santa Catarina está presente em todas as regiões. Não há região que fique de fora dos nossos planos de investimentos com recursos próprios. É uma obra de mais de 40 milhões de reais. Esta obra, eu acredito que aí os prazos vão a partir do edital de licitação, que vão determinar o prazo de conclusão da obra. Mas até o final deste ano nós devemos ter a empresa selecionada, que vai fazer a obra, ou mais tardar no início do ano que vem, para que a gente possa então vir aqui novamente e dar ordem de serviço. E eu quero dar essa ordem de serviço lá na Serra. O trecho contempla 9,4 quilômetros de extensão e o projeto está pronto. Então, após a empresa vencedora assinar a ordem de serviço, ela tem 18 meses para a conclusão. O projeto é de pouco mais de 40 milhões de reais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. A Shaina que está em São Joaquim. Daqui a pouco ela volta para contar um pouco mais sobre lá. O frio em São Joaquim. Vamos seguir aqui com informação, porque agora tem um alerta aqui no SCC Meio Dia. Por conta da pandemia, muitos pais estão deixando de levar os filhos para tomar vacinas importantes, com medo de serem contaminados pela Covid-19. Mas de deixar de ser imunizado, inclusive contra doenças graves, o sarampo, a rubéola, algumas delas, por exemplo, pode trazer consequências graves. Nós vamos exibir agora uma reportagem que mostra como Florianópolis está tentando resolver esse problema, porque a taxa de vacinação nas crianças vem caindo.
O alerta dos profissionais da saúde veio depois que o Brasil registrou 7 mortes por sarampo, considerado erradicado no país. Nenhuma das pessoas que perderam a vida tinha histórico de vacinação contra a doença. Quando o pai não leva por medo, por conta do Covid, essa criança para vacinar, ela acaba ficando sujeita não só ao Covid, mas a outras doenças que são imunopreveníveis, ou seja, que são possíveis de serem prevenidas com a vacinação. De acordo com a DIV, vacinas importantes não estão chegando em quem deveriam. É o caso da BCG, por exemplo, que previne doenças como a meningite e foi aplicada em apenas 63% das crianças. A vacina contra a hepatite foi aplicada em menos de 75% do público-alvo. Já a tetraviral, que previne doenças como sarampo, cachumba, rubéola e varicela, teve o pior desempenho de todas. Menos de 54% das crianças receberam a dose. A meta para a vacinação infantil é atingir entre 90% e 95% da população. Por isso, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica reforça o alerta para que os pais mantenham as cadernetas em dia. A vacinação é importante para qualquer pessoa, independente da faixa etária. Lembramos que para a criança ela é excepcionalmente importante. Nesse momento de pandemia, é importante lembrar que existem vacinas de rotina que devem ser aplicadas e não devem ser deixadas ou atrasadas no calendário de vacinação. Então é importante estar, sim, procurando a unidade de saúde mais próxima e atualizando a caderneta de vacinação da criança. Nos postos de saúde de Florianópolis, todos os cuidados estão sendo tomados e os locais estão preparados para receber as crianças. A recomendação é procurar pelas equipes de saúde para agendar a aplicação. Fundamental, primeiro, que os pais entrem em contato com a unidade para saber qual está sendo a dinâmica adotada. Muitas unidades estão fazendo a vacinação das crianças mediante agendamento. Então, ou seja, com o agendamento, diminui o tempo de espera, o pai chega com o seu filho, faz a vacinação e já sai da unidade de saúde. Então, portanto, as medidas de cuidado, elas são as mesmas para qualquer outro ambiente. O uso de máscara, o uso de álcool gel e a manutenção do distanciamento social. Então, esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter, não só para ir na unidade de saúde, mas para qualquer ambiente público que a gente esteja frequentando. O aviso vale também para os adultos, para manterem suas vacinas em dia e evitar a propagação de doenças. Então, é importante que as crianças estejam vacinadas, mas que os adultos também façam a revisão da sua caderneta de vacinação, que procure a unidade de saúde, porque nós temos outras, inclusive, é importante a gente pensar que a febre amarela é uma doença que está voltando, né, que está atingindo agora outras regiões. Santa Catarina também está sendo afetada com a febre amarela. Então, é importante que a gente procure a unidade de saúde para atualizar o nosso cartão vacinal. Né? Então, é importante que os adultos também, as gestantes já fazem isso durante o pré-natal, mas que os adultos também façam essa verificação junto às suas unidades de saúde. 20 para 1, vai lá agora, consulta a caderneta de vacinação do seu filho. A gente já viu aqui doenças que estavam erradicadas, o sarampo, por exemplo, que voltaram por conta da falta de vacinação. Quando não tem vacinação, a gente cobra do governo. Ah, está faltando vacina. Agora tem, está disponível. Não é só a vacina do coronavírus que a gente tem que se preocupar neste momento. As outras doenças continuam por aí. A gente acabou de ver aqui, fungo negro. A preocupação deve continuar. E em muitas cidades, o local de imunização contra o coronavírus nem está acontecendo, nem é no posto de saúde, é em áreas exclusivas. Florianópolis, por exemplo, em outras áreas que não são os postos de saúde. Então, nesse momento, é hora de conferir a caderneta de vacinação e colocá-la em dia, a sua e a do seu filho. Nós vamos falar agora de coronavírus, vamos falar de pandemia. A Sibeli já está aqui para mostrar os números mais recentes e o avanço da doença aqui em Santa Catarina. Vamos começar pela ocupação de leitos de UTI. É sim, Fernando, porque preocupa bastante. Olha só, quando a gente olha em todas as regiões do estado, a gente percebe que, com exceção da Grande Florianópolis, todas estão com mais de 90% na ocupação de leitos de UTI para Covid-19 adulto.
Esse é o mapa que você está vendo agora. Olha ali a Serra com 98,60%, o Oeste com 96,73%, Norte também preocupa com mais de 98% e olha lá no Sul, 99,19%. E é por isso, Fernando, que agora a gente tem essa lista de espera mais uma vez aparecendo a cada dia, com mais pessoas aguardando por leito de UTI. 39 pessoas nesse momento e a gente observa ali que as regiões do Meio-Oeste, da Serra, Norte, também Vale do Itajaí, Foz do Itajaí e também a região Sul são as que concentram nesse momento agora essas 39 pessoas. Há semanas atrás a gente vinha mostrando que eram poucas as regiões que ainda tinham fila de espera. Agora já voltou a aparecer na maioria delas. Separamos também para que você veja em casa o número de casos ativos em Santa Catarina nesse momento. Está aí a evolução no nosso gráfico, a gente percebe essa leve queda, mas ainda assim acima de 22.305 casos. Sempre na segunda-feira a gente acaba tendo esse registro de queda, na terça é que a gente tem uma dimensão, né, do efeito dos últimos dias. E também o número de mortes, 37 pessoas morreram, não resistiram à doença, ao coronavírus. No total são 15.211 mortes que o estado contabiliza até agora, desde o início da pandemia. E aí você acompanha no mapa as 5 cidades que mais registram mortes desde o início da pandemia de coronavírus em Santa Catarina. Hoje deve sair um novo decreto. A princípio, informações de bastidores que a gente tem é que as regras que estão valendo deverão ser renovadas, sem mudanças agressivas com relação a restrições ou liberações. A vida deverá continuar do jeito que está. O decreto sai nesta segunda-feira, para o mês de junho. Agora a gente vai falar de vacinação. Já vou chamar os nossos colegas que estão aqui por toda Santa Catarina. O Paulo Henrique na região da Grande Florianópolis, o David Sacramento no Norte, a Shayna Marcon vai trazer para a gente os detalhes da vacinação na Serra e o Marco Búrigo no sul do estado. Vamos começar por Florianópolis? Começamos pela capital, então. O Paulo Henrique traz para a gente as informações de como deve ser a vacinação nessa semana, hein, Paulo? Bom dia. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, bom dia a quem nos acompanha também. Nessa segunda-feira, os profissionais da educação que trabalham até o 9º ano e outros grupos prioritários devem receber a imunização em 4 pontos fixos aqui da capital. Os profissionais da saúde serão atendidos exclusivamente no SEAD da UFSC, no centro de Florianópolis, enquanto os trabalhadores do transporte aéreo receberão a imunização no antigo aeroporto. A gente preparou uma arte para mostrar melhor para você que nos acompanha quais são os grupos, os locais e os horários de atendimento. Os profissionais da educação até o 9º ano e da educação especial, além de pessoas com comorbidades acima de 18 anos e pessoas com 60 anos ou mais, podem se vacinar na Beira-Mar Continental, no Centro de Eventos da UFSC, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira e no Floripa Shopping. Em todos esses locais, a vacinação vai até às 4 horas da tarde. As grávidas e mulheres que deram à luz recentemente, ou seja, as puérperas, que estejam dentro dos grupos prioritários, podem se vacinar através do agendamento via WhatsApp, no número 48 99688 9545. A imunização das grávidas e puérperas é feita exclusivamente no SEAD da UFSC, aqui no centro de Florianópolis, das 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde para a AstraZeneca e das 7h30 da manhã até às 4 horas da tarde com a Coronavac. Mais informações sobre os documentos necessários que devem ser levados na hora da imunização podem ser procuradas no site do covidometrofloripa.com.br. Falando agora sobre os trabalhadores do transporte aéreo, lembramos que a imunização nesta segunda-feira será feita exclusivamente no terminal do antigo aeroporto. Os funcionários que podem se vacinar são os das companhias aéreas do aeroporto, de empresas e serviços auxiliares ao transporte aéreo. O horário para essa imunização também é das 9 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Também estão sendo feitas as aplicações da segunda dose para pessoas com 60 anos ou mais aqui na capital. E para também os profissionais de saúde no SEAD da UFSC. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Paulo, pelas informações. Vamos para Joinville? Agora é hora de atualizar a agenda de vacinação em Joinville. O David Sacramento já está por aqui e conta todos os detalhes para a gente. Quem toma a vacina nesta semana aí no Norte, hein, David?
Fernando, mais de 5 mil doses foram disponibilizadas para agendamento da vacina contra o coronavírus aqui em Joinville e, com isso, foi possível a ampliação para novos grupos. No caso, os profissionais da educação, também aqueles que são profissionais da Força de Segurança, os portuários e também do transporte aéreo. Hoje e amanhã tem vacinação aqui em Joinville das Forças de Segurança. Esses profissionais terão aí 2.400 doses que foram disponibilizadas para a vacinação que acontece na Central de Imunização Centro Eventos Carl Hansen. Para se vacinar, deve levar o documento de identificação com foto e a comprovação que faz parte desse grupo prioritário. Serão aceitos olerites, identidades funcionais ou declarações oficiais. Já na quarta-feira vai ser a vacinação dos trabalhadores da educação, do grupo 1 até o grupo 8, ou seja, professores e auxiliares que atuam nas instituições de educação especial. Professores, segundo os professores, e auxiliares que atuam em sala de aula com educação infantil de 0 a 6 anos e do 1º ao 9º ano. Profissionais da área da limpeza e alimentação também estão sendo contemplados neste grupo de vacinação aqui em Joinville. A vacina acontece na Central de Imunização na quarta e na quinta-feira e na sala de imunização do Garten Shopping na sexta-feira até o domingo. São 2.300 unidades, no caso, ou melhor, vacinas, que foram disponibilizadas para esses grupos. Trabalhadores portuários e do transporte aéreo também receberão um imunizante entre segunda-feira e domingo. A vacinação será de segunda até quinta-feira na sala de imunização do Garten Shopping. 400 unidades foram disponibilizadas de vacina para este grupo e aí vai ser possível imunizar esse grupo aqui, no caso, que são os profissionais portuários e do transporte aéreo. A partir de amanhã, às 4 horas da tarde, vai começar aqui em Joinville. Hoje, às 4 horas da tarde, serão disponibilizadas 400 unidades de vacina para mulheres grávidas com 18 anos ou mais ou as puérperas que possuem comorbidades. Então, hoje, a partir das 4 horas, esse grupo pode, no caso, agendar a vacinação através do site da Prefeitura, joinville.sc.gov.br. Amanhã, terça, e na quarta-feira, será a vacinação das pessoas em situação de rua. Uma unidade vai ser colocada ao lado do Centro Pop. E hoje também serão contempladas pessoas que estão, no caso, no presídio regional e que serão vacinados, esses que possuem comorbidades. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações do norte do estado. Agora vamos para a Serra. Shaina Marcon, aí na Serra Catarinense, quem toma vacina nesta semana? Bom, Fernando, já que estamos em São Joaquim, vamos falar sobre a vacinação aqui na cidade. Bom, hoje somente os idosos acima de 80 anos estão recebendo a segunda dose do imunizante AstraZeneca aqui em São Joaquim. Para os idosos que fizeram a primeira dose nos dias 1 e 2 de março. Então, a segunda dose está sendo aplicada hoje aqui em São Joaquim, lá no Parque da Maçã, via drive-thru, até às 3h30 da tarde. A vacinação para as comorbidades e também para os profissionais de educação retorna amanhã aqui em São Joaquim, na unidade central. Já em Lages, hoje, a vacinação acontece para as pessoas com 60 anos ou mais, profissionais da área da saúde, estudantes e autônomos, pessoas com comorbidades, 18 anos ou mais na fase 1, também as gestantes ou puérperas com comorbidades acima de 18 anos, profissionais da educação, 18 anos ou mais. Lá em Lages, essa faixa agora dos profissionais da educação foi ampliada, então vai do grupo 1 ao grupo 8. Os profissionais da educação já estão recebendo lá em Lages, também os profissionais da segurança pública e salvamento, segunda dose da Coronavac, também segunda dose da AstraZeneca. Os locais de vacinação, drive-thru do Parque Conta Dinheiro somente agora até a 1 da tarde e no ginásio Jones Minosso, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Lembrando que para os profissionais da saúde, a primeira dose está sendo feita somente lá no ginásio Jones Minosso. Mais informações sobre a vacinação em Lages, é só acessar o site da Prefeitura, lages.sc.gov.br. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shaina. E a vacinação na Serra Catarinense? Vamos para o sul do estado, saber como vai ser a vacinação na região sul. De Criciúma ao vivo, Marco Burgo traz as informações para a gente. Conta, Marco, como vai ser essa semana? Bom dia. Bom dia mais uma vez, Cibele. Aqui, pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais seguem sendo vacinadas aqui na cidade, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, ainda gestantes e puérperas com comorbidades,
pessoas com doença renal crônica e em diálise, professores do ensino infantil e também do ensino fundamental estão recebendo as doses aí da vacina contra a Covid-19, também as forças de segurança e salvamento, além de funcionários do sistema prisional e também deficientes permanentes. A gente lembra que aqueles profissionais das forças de segurança e salvamento podem receber a dose da vacina das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde no salão da Paróquia Santa Bárbara, aqui em Criciúma. Todas as unidades básicas de saúde também estão atendendo a população com a abertura aí das unidades às 8 horas da manhã e o fechamento às 5 horas da tarde, exceto no centro, que daí sim a vacinação é feita no salão da Paróquia Santa Bárbara também, né? Uma época era no estádio Liberto Wilson, agora já faz uma semana que é no salão da Paróquia Santa Bárbara aqui em Criciúma, para não acumular muita gente no centro, né? Aquela dificuldade para um acesso. Então a Paróquia Santa Bárbara recebe aí aquelas pessoas cadastradas na unidade básica do centro. O site minhavacina.criciúma.sc.gov.br, onde as pessoas fazem o cadastro para receber a vacinação, estava fora do ar durante a manhã. A Prefeitura lembra que o site já está no ar novamente, então, para fazer a vacina antes, as pessoas devem se cadastrar por lá. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Marco, pelas informações. E assim a gente fez um giro para mostrar como vai ser essa semana de vacinação contra a Covid-19 no estado. Quem quer dinheiro? A Marister está lá no estúdio do A Tarde é Nossa, porque nesta semana tem prêmio em dinheiro. Marister, como é que faz para ganhar? Conta pra gente. Oi, pessoal. Olha, eu tô aqui no cenário da Tarde é Nossa, justamente para fazer o convite para vocês para o quadro Acerte e Ganhe dessa semana. Na semana passada, você tinha que acertar quantos objetos tinha na bolsa da dona Maricotinha, né? Ninguém acertou em cheio, mas o pessoal chegou bem perto e garantiu 200 pila quem chegou mais perto desse número. Essa semana, vocês vão ter que adivinhar, olha só, quantas conchinhas tem aqui no nosso cenário. Tem dos dois lados, olha só. Então, começa lá embaixo, vai até lá em cima, a gente não vai dar dica, vocês têm que imaginar aí assistindo o programa. Vai olhando, né, fazendo uma conta. Eu confesso que eu não tenho ideia, não parei para contar ainda, gente, mas é bastante conchinha, hein? Então vocês vão assistindo o programa, vão criando aí uma ideia, a dona Maricotinha vai atender durante o programa 3 chamadas com os palpites de vocês. Mais uma vez, quem chegar mais perto leva R$200 para casa até sexta-feira. Se ninguém acertar, é quem chegar mais perto desse número, beleza? O tema do dia de hoje é tudo junto e misturado para aquelas famílias que moram no mesmo terreno, dividem o mesmo espaço, então tem dicas para uma boa convivência. Dona Maricotinha, Laércio Botega, vai estar todo mundo aqui fazendo uma bagunça a partir da 1h15 da tarde, está todo mundo convidado, beleza? Cibele, você já tem algum palpite de quantas conchinhas tem por aqui? Ah, eu já tenho, Maria. Tá valendo? Se estiver valendo, eu já vou enviar no WhatsApp para tentar garantir a minha chance de levar esses R$200. A Tarde é Nossa hoje, hein? 1h15 começa, você não pode perder. Olha, agora a gente fala de uma iniciativa que criou, né, uma campanha Juntos por Campos Novos. A gente vem falando sobre a situação de Campos Novos desde o início do SC Meio Dia hoje, por conta da passagem do tornado. Agora, olha só, doações podem ser feitas diretamente na Secretaria de Assistência Social e Habitação. As informações nesses telefones que você está vendo aí na tela, e também já tem um Pix disponível para quem puder ajudar, como puder, já tem um Pix oficial para que a cidade receba as doações. Nós vimos, né, o quanto a cidade foi devastada. Defesa Civil, Prefeitura e várias equipes estão trabalhando para restabelecer a situação na região. Também tem muita ajuda de voluntários, muitas doações já chegaram até lá, mas se você puder ajudar, vai ser muito bem-vinda a sua ajuda. Telefones na tela para você. Também o número do Pix, você pode colocar esse número, 49988341983. Vai direto o valor que você doar para a conta oficial, então, por Campos Novos. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Pontualmente, 1 da tarde, é hora da política aqui no SCC Meio Dia. Para isso já está com a gente Cláudio Prisco. Para isso, tudo bem, Prisco? Tudo bem, Fernando? Bem de fim de semana? Bem. Vamos começar falando das manifestações que aconteceram por todo o Brasil contra o presidente Bolsonaro, mas antes, vamos exibir um trechinho aqui de um discurso acalorado do ex-presidente Lula. Quer ver, Prisco? Acalorado? Vamos lá. Roda. O nosso querido prefeito
prefeito Felipe, que finalmente aceitou, sabe, um apelo nosso para voltar a ser prefeito de Diadema, porque já era para ter sido outra vez, mas ele teimou em não votar, e quando votou, o povo de Diadema deu a ele a centena de fazer um novo mandato, porque eu acho que o Felipe foi o mais qualificado prefeito. Isso foi na semana passada. O presidente está com dificuldade de falar. Um discurso arrastado. Isso foi em Diadema. Como é que Lula da Silva surgiu na vida sindical? No ABCD. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Aliás, o PT, que foi fundado por ele, como primeiro a subscrever a fundação do partido, teve sempre grandes eleições nesse quarteto do interior paulista. Ele, Lula, metalúrgico, e que depois virou líder sindical e liderança política. Deu para ver a animação dos presentes. Aliás, alguns gatos pingados, todos com perfil e fisionomia de líderes sindicais, militantes, ativistas. De modo que isso aí é o que espera Lula da Silva. Isso é o que espera Lula da Silva. Por isso, reitero, duvido se vai ser candidato à presidência da República. Mas nós temos outro VT, né, meu caro Fernando? Agora a gente tem algumas imagens das manifestações que aconteceram neste fim de semana contra o presidente Bolsonaro. Aqui você já vê Florianópolis, algumas faixas, cartazes. Teve manifestação em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Essa em Florianópolis, Prisco. Olha, bom, não há o que comentar, né? Não há cotejamento ou paralelo a fazer com outras manifestações de Santa Catarina, aqui da capital, em favor de Jair Bolsonaro. Né? Então, é da água para o vinho em termos de presença. Pois muito bem, absolutamente legítimo, é do jogo democrático. Assim como há mobilização a favor do presidente, é legítimo que haja contra. Tirando a capital paulista, nenhuma outra manifestação no Brasil pode ser qualificada de expressiva ou significativa no dia de sábado em campanha contra o presidente Jair Bolsonaro. Lula da Silva não frequentou o asfalto. Não. Muitos petistas marcaram presença. Dirigentes partidários, parlamentares, mas ele não. 76 anos, quem sabe está se protegendo, se blindando, se cuidando, ou talvez preocupado que numa manifestação dessa, claro, são todos aliados, mas há necessidade de chegar até a manifestação. Talvez isso que leve Lula da Silva a pensar duas vezes antes de buscar as ruas. Agora, o vice-presidente da República, Fernando, teve uma tirada fantástica. Hamilton Mourão, general, ele realmente, por vezes, ele tem umas colocações muito espirituosas. Se não, vejamos, feche o telão. Tem aglomeração do bem agora? Pergunta Mourão sobre manifestações do último sábado, que ocorreram aí em 100 cidades brasileiras. É isso mesmo. Quer dizer, quando tinha manifestação em favor do presidente da República, é um erro, e a aglomeração, e não se observa a pandemia, o distanciamento, o confinamento. E aí, no caso da esquerda, ou dos partidos de tendência ideológica à esquerda, aí pode. Aí não tem problema a aglomeração. É uma bela reflexão do vice-presidente da República, meu caro Fernando. Tem outra manchete que a gente vai repercutir agora, vamos a ela, ainda com relação à CPI da Covid. Governadores recorrem ao STF para impedir depoimento na CPI do coronavírus no Senado. Exatamente, isso ocorreu na última sexta-feira à tarde. Apenas 9 governadores foram convocados, entre eles o catarinense Carlos Moisés, apenas uma vice-governadora,
a de Santa Catarina, Daniela Rainer, a dobradinha, foi o único estado em que foram convocados o titular e a substituta, por ação do senador Jorginho Melo, mais o dobro de governadores, já de maneira preventiva, talvez os outros 9 já aguardando, quem sabe, uma convocação, já aderiram a essa ação conjunta e 18 marcaram presença no Supremo, alegando que o Senado não tem competência e nem a capacidade de convidar ou convocar governadores, e sim as assembleias legislativas, que isso foge à orientação natural, e esperam uma manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca disso. Parece amplamente plausível. Em relação a Santa Catarina, ainda, Fernando, tem um adendo a mais. Recursos estaduais na questão dos respiradores. Não temos recursos federais, mas esse argumento não foi utilizado porque a base de sustentação para buscar essa liminar foi global, sob o aspecto de que os governadores respondem às assembleias e não ao Senado da República ou ao Congresso Nacional em termos de convite ou convocação para comissões parlamentares de inquérito. Por enquanto, sem decisão do STF? Não. É aguardado, talvez, para hoje, amanhã, né? Mas também não tem ainda a agenda marcada, cronograma por parte da CPI em relação aos governadores já comunicados da convocação para prestar depoimento. É isso. Mais um telão. Vamos fazer uma homenagem agora. Não, antes tem o Renan Calheiros. Antes tem ele. Fecha ali. Fecha nele. É o relator da CPI da Covid, o Covidão. Olha só ele, né? Eu encontrei com um velho amigo nesse final de semana e ele me ofereceu um primor de observação. Ele não é mais, Fernando, Renan Calheiros. Sabe como é que ele está sendo homenageado pela população brasileira? Renan Canalheiros. Por que será? É uma mistura de Calheiros com o quê, Fernando? Canalha. 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 É o que ele é. Canalheiros. Muito bem. Vamos agora à homenagem? Vamos sim, Prisco. Vamos homenagear um jornalista que nos deixou neste fim de semana. Fecha no meu amigo Estácio Ramos. Grande Estácio Ramos, que partiu no último sábado. O motivo parece que foi uma pneumonia, mas ele já vinha adoentado. Uma grande figura humana. Foi um grande profissional de imprensa, um jornalista competente, mineiro da Gema, mas que foi logo para o Rio Grande do Sul, depois veio para Santa Catarina, teve aqui um trabalho muito exitoso em 2 veículos de comunicação, mostrando a sua competência, a sua destreza na gestão de veículos de comunicação. Ele que depois buscou também uma experiência igualmente exitosa num instituto de pesquisa aqui em Santa Catarina. Eu tenho uma dívida de gratidão a Estácio Ramos, que foi lá, me chamou aos 25 anos para assumir um grande desafio profissional numa grande rede de comunicação, e por isso eu sou muito grato à confiança nele, a mim, depositada por ele, e que o nosso Deus possa já estar acolhendo ele no lugar que Estácio Ramos merece. Okay, devido à homenagem feita, obrigado, Prisco. Um abraço forte. Tem mais do Prisco lá no scc10.com.br, todos os dias, e a política. Agora deixa eu dar uma passadinha aqui com a Maristé, já que a gente está falando de coluna, você sabe que todos os dias, 24 horas por dia, o jornalismo do SBT trabalhando lá no scc10.com.br. E também tem as colunas dos nossos apresentadores. A Maristé hoje traz um pedido, um convite.
Um convite, Fernando. Eu falei da Manu, eu conversei esse fim de semana com a mãe dela, a Tainá. A Manu é uma bebezinha de Lages que está correndo contra o tempo para sobreviver, gente. Ela tem AME, que é a atrofia muscular espinhal. É uma doença que nós já falamos aqui no SCC Meio Dia, é uma doença rara, uma doença que não tem cura e que ela precisa de um medicamento que custa 12 milhões de reais. A família não tem condições de bancar esse valor, então eles criaram vaquinhas online, que também abriram contas, né, em vários bancos e tal, para conseguir juntar esse dinheiro, e eles dependem de doações. E essa daqui na foto, ó, gente, é a Manuzinha, essa bebê que agora a família está morando aqui em Palhoça, né, um primo da Tainá ofereceu uma kitnet para eles morarem, porque ela já está fazendo uso do medicamento Espirasa que chama, né, que o SUS fornece, mas não é suficiente, ela precisa do Zolgensma, é assim que chama esse medicamento, nesse valor absurdo, né, de 12 milhões de reais. E assim, se não toma essa dose, Fernando, a criança não sobrevive, né? Inclusive, a Manu já perdeu um irmãozinho, a Tainá, a mãe dela, me contou que alguns anos atrás eles tiveram um outro bebê com a mesma doença, mas por falta de conhecimento mesmo, né, eles não tinham noção do que era a AME, então eles acabaram perdendo esse bebê e dessa vez a mãe dela falou, a gente não vai desistir até conseguir esse valor. Ela tem 5 meses de idade e até os 2 anos ela precisa tomar esse medicamento. Então tá aqui, gente, eu coloquei todas as formas de pagamento, o PicPay, a vaquinha, os bancos para fazer transferência, para quem puder ajudar essa bebezinha aqui de Santa Catarina. Aí está. Ajude se puder. Um bilhete salvou uma mulher em Chapecó. Ela chegou numa lanchonete, na hora de fazer o pedido, moço, me vê um papel e uma caneta. Ao invés de escrever ali o que ela estava desejando comer, veio no papel um pedido de socorro. Cibele, conta pra gente essa história. O pedido está aqui, Fernando, para que você possa ver. Olha, por favor, chame a polícia nesse endereço. Meu chefe está me assediando e está tentando me drogar. Sou cozinheira, por favor, não é brincadeira. Esse bilhete, ela que tem 19 anos e trabalhava nessa lanchonete, enviou junto com o pedido que um casal tinha feito de lanche. Ela escreveu, colocou com o lanche o guardanapo e entregou. O pedido era por delivery mesmo, mas foi a chance que ela encontrou de tentar se salvar daquele homem que estava insistindo em assediá-la, ofereceu droga, cocaína, depois ela negava e ele oferecia bebida e ela estava ficando numa situação ali que ela viu que não ia ter saída. Isso era por volta da meia-noite, no sábado. O casal recebeu o bilhete, se assustou com o que viu, abordou os guardas municipais que estavam na rua, relataram tudo o que aconteceu. A guarda foi até lá e por isso a história foi diferente. O comandante da Guarda Municipal de Chapecó, o comandante Roger Lima, contou pra gente sobre o caso. Olha só. A guarnição deslocou até o local e lá fez contato com o proprietário, que informou que havia mais uma pessoa no local, no caso a suposta vítima que estaria na cozinha. Feito contato com a vítima, ela relatou aí que o seu chefe teria assediado, teria oferecido drogas por diversas vezes durante a noite, inclusive ofereceu a quantia de R$150 para cada vez que ela dormisse com ele. Todas essas investidas a funcionária e supostamente vítima recusou. Ele tentou agarrá-la aí uma vez, porém sem, ela conseguiu se desvencilhar. Foi nesse momento que ela decidiu fazer o bilhete e enviar através de um pedido. Tá aí, né? Impressionante o relato do que aconteceu e que bom, né? Que ela conseguiu pedir socorro, achou um jeito de pedir socorro e esse casal levou a sério, chamou a Guarda Municipal e tudo foi resolvido. Nós só temos a agradecer a sua companhia neste início de semana, Cibele. A gente vai, a Maria fica, então cuide-se e até amanhã. Até amanhã. Agora a tarde é nossa.